Começa agora mais um 16mm e hoje a gente vai falar sobre Rasga Coração, o novo filme do Jorge Furtado. Depois da vinheta. Uma adaptação da peça de Eduvaldo Viana Filho, esse filme conta a história do Manguari Pistolão, que é ao mesmo tempo um herói e um homem comum. Atuante na militância em boa parte da vida, agora ele terá que enfrentar o mesmo que seu pai enfrentou. O seu filho Luca pretende deixar a faculdade de medicina e ingressar de vez no movimento político de sua geração. Em um crescente conflito com as escolhas do filho, ele terá seu passado sendo reinventado na figura dele. Vamos conversar um pouco sobre Rasga Coração, que é um filme extremamente importante e assustadoramente atual. Esse filme, como eu disse, foi uma adaptação que o Jorge Furtado fez da peça de mesmo nome do Eduvaldo Viana Filho, Vianinha. É uma peça que ficou muito conhecida na década de 70, exatamente por trazer, por ilustrar, colocar assim, diante dessa classe média revolucionária, enfim, dos próprios revolucionários da época, colocar à frente deles retratos dos mesmos, né? Retratos deles mesmos e fazer com que eles repensassem muitas pautas, repensassem, enfim, as lutas, as organizações, como isso é transmitido de geração em geração. Enfim, é uma peça que te faz refletir muito sobre a sua atuação política na sociedade. O Jorge Furtado acerta demais em trazer esse texto da forma mais fiel possível. Você tem aproveitamento quase de 90% da peça em relação a texto, você tem no filme. Ele traz diálogos fortes da peça, diálogos precisos na mensagem que ele quer passar. É um texto maravilhoso, se vocês puderem ler um dia, eu recomendo. Mas esse filme já traz uma ideia, já dá uma ideia do que esse texto representou na década de 70 e o quanto ele é atual. Assim, terminar 2018 assistindo um filme desse, você pensa que esse filme foi escrito inspirado nesses últimos anos que a gente está vivendo. A principal alteração que o Jorge Furtado faz aqui é em relação aos contextos temporais, né? Na peça você tem a geração do Manguari, que é a geração do Getúlio, o Manguari é um personagem envolvido nas lutas sindicais, nas lutas pelo direito dos trabalhadores. E você tem a geração do filho do Manguari, o Luca, que já está contextualizado na década de 70, que tem muita influência da contracultura, que vai repensar questões sobre sexualidade, repensar os impactos do meio ambiente, os impactos do que o homem está fazendo no meio ambiente, os impactos da nossa alimentação, enfim. O Luca na peça é ambientado nesse contexto da década de 70. Já no filme você tem o Manguari contextualizado na época da ditadura militar e o Luca contextualizado, ambientado ali em 2013, nos tempos atuais, e as lutas deles são mais envolvendo também questão de sexualidade, a questão de comportamento. Acho que o Luca, ele é mais uma revolução comportamental do que uma revolução que também poderia ser social, mas as pautas dele já são pautas ligadas ao modo como ele deve se vestir, as questões da gente repensar o papel de gênero, repensar a questão da alimentação também. Essas essências desses personagens não se alteram, só altera mesmo o tempo em que eles são ambientados no filme. E ele traz exatamente isso, essa discussão de como que essas pessoas que lutaram por liberdade na ditadura militar, que lutaram pelos direitos civis e sociais das pessoas, como que elas reagem hoje, né, a outras pautas na boca da sociedade, né, outros assuntos sendo discutidos. Logicamente, isso pensado lutas de homens brancos de classe média, né, porque na década de 70 você tinha lutas de mulheres negras também, só que nesse filme a gente está falando de gerações de homens brancos de classe média. A narrativa da peça é extremamente fragmentada e você tem essa justaposição de passado e futuro. E você tem um paralelismo temporal aqui
que não necessariamente dialoga, mas você tem às vezes uma situação que acontece, a mesma situação acontecendo no presente e uma situação semelhante ou às vezes a mesma situação acontecendo no passado, e você faz como se fosse uma comparação desses personagens vivendo essa mesma situação nas suas respectivas décadas, com as suas respectivas ideologias, e você relativiza muito as ações deles, né? Os motivos das ações deles, por que eles são assim. Enfim, são personagens extremamente complexos, ambíguos. Então, em suma, esse filme vai discutir questões como as pautas políticas de cada geração e o conflito entre elas, os privilégios sociais que a classe média politizada às vezes esquece que tem, racismo estrutural, vai também trazer reflexões sobre uma sociedade patriarcal, machista. Elenco, assim, eu acho que tá escolhido a dedo, não tem alguém que seja mediano. O Marco Rica tá fazendo o papel do Manguari Pistolão, o personagem principal. A Drica Moraes faz a Nena, que é a esposa dele. Eles têm uma relação muito afetuosa, muito cômica em alguns sentidos. A Drica Moraes traz um aspecto cômico aqui para esse filme interessante. Ela é a menos politizada, né? A relação entre pai e filho aqui, o Luca é vivido pelo Chai Suede, que traz todo esse visual, não só o visual, mas toda essa característica contestadora da geração de agora. E a química entre os dois tá muito forte. São personagens que se amam, mas que discutem muito, que divergem muito, principalmente quando o assunto é política, quando o assunto é discussão social, discussão de comportamento. Então esse filme, eu acho que essa peça adaptada pelo Jorge Furtado, dirigida também por ele, no cinema, eu acho que foi um encontro perfeito, e com atores muito bons desempenhando o texto de forma impecável. Eu só não vou dar 10 para esse filme porque eu acho que tem um momento ali no miolozinho em que ele se arrasta um tantinho, mas é um filme que eu vou dar 9,5 com certeza, e eu recomendo demais, porque, como eu disse, ele é assustadoramente atual. É isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aqui embaixo, comenta o que você achou do filme se você já assistiu. Um grande beijo, corta!